Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica atualizado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo, questões políticas aí que podem afetar os seus investimentos. E também fica sabendo tudo acerca das commodities agrícolas, milho, trigo, soja, como é que está a demanda, como é que está a produção, se vai chover, se não vai chover, como é que está a colheita, enfim, tudo isso você fica sabendo aqui no nosso acompanhamento matinal. E vamos dar início falando sobre as commodities lá no pregão noturno de Chicago. Temos hoje um trigo caindo 0,78%, milho em queda de 0,33%, soja sobe praticamente nada no momento, mas sobe 0,08%. Farelo cai na mesma intensidade e o óleo de soja cai 1,6%, puxando mais aí o complexo da soja. Comentei com vocês, pessoal, como é que estavam os gráficos aí, a perspectiva na semana passada para as commodities que aparentemente estavam formando um fundo e traziam aí uma perspectiva mais altista para as próximas semanas. Porém, esse sinal está sendo frustrado, tá, pessoal? Já vamos passar ali pelos gráficos, comenta um pouco melhor sobre isso, mas o fato é que essas quedas recentes aí basicamente entregaram todo o movimento e deixaram ele triste. Para a parte de commodities não agrícolas, hoje a gente tem um minério de ferro se recuperando das recentes quedas, subindo 3,78% no dia de hoje, e temos um petróleo subindo 0,4%. A princípio, esses dois ativos aqui em alta acabam favorecendo para uma abertura mais em alta para a nossa bolsa também. Mas já vou comentar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha antes como é que estão os modelos climáticos. Comentei com vocês ontem sobre o modelo americano e o modelo europeu. Eles divergem na quantidade de chuva esperada, na precipitação esperada aí para os estados. Mas a princípio devem trazer aí mais chuvas nos próximos 5 dias para os estados produtores. São chuvas que elas são insuficientes para algumas regiões e aqui para o sul continua com a perspectiva de bastante chuva, né? Isso aqui pode atrasar um pouquinho algumas regiões que ainda não plantaram e estão aguardando uma estiagem para poder fazer o seu plantio, né? O fato é que lá no Mato Grosso continua com uma perspectiva de chuva muito pequena, já se falam, muitos produtores lá comentam de replantio e não sabem se vão fazer porque o custo ele está alto, então talvez vão só aguardar e esperar que para frente a planta por si só consiga compensar aí, esses problemas do início do plantio. Para a parte do modelo europeu, a gente vê um pouco mais de volumes de chuvas ali para o Mato Grosso, algumas manchas, mas no acumulado de 5 dias a perspectiva é que chova no máximo ali 20 milímetros, então é pouquíssima chuva, ainda mais quando a gente fala de um clima que tende a ser mais quente e mais seco lá para aquela região, né? Comentei ontem com vocês os mapas de calores aí. Lá para o Mato Grosso deve fazer sim mais de 40 graus, pessoal. Isso é muito quente mesmo. Ainda mais porque não chove bem lá. E isso pode, além de continuar ocasionando o atraso no plantio, ainda prejudicar as plantas que já estão no solo. Dá uma olhadinha nos gráficos. Ontem o petróleo caiu 2,68%. Ajudou aí na queda da Petrobras também. Petrobras que caiu mais ou menos 5%, aí um pouquinho mais do que 5%. Isso dá mais ou menos uns R$ 2,50 por ação. Claro que não foi só o petróleo que puxou as cotações para baixo na Petrobras. Teve algumas questões também sobre a distribuição de dividendos, as futuras no caso, né? Isso acabou impactando aí e causou um ponto negativo para a ação. De qualquer forma, hoje a gente vê uma continuação desse movimento de queda do petróleo. Petróleo que está fazendo um movimento legal, né? Veio, testou aquela região onde rompeu com suporte, ensaiou mais um movimento de alta e a princípio aí está em cima de uma região de suporte. Caso ele venha a ganhar a região dos 91 dólares novamente, a gente pode ver um movimento mais forte para romper essa região dos 93 dólares e buscar novos patamares, quem sabe chegando até novamente os 100 dólares por barril. Para a parte do óleo de palma, pessoal, a gente teve ontem um dia de queda também, caiu 0,48%,
e hoje encerrou o dia com uma queda bem mais expressiva, de 2,29%. Lembrando que esse é um forte concorrente do óleo de soja. E o óleo de soja ontem fez mais um dia de queda, caindo 2,72%. Hoje vem novamente em queda, mas o ponto é que ontem ele já perdeu a região de suporte que ele tinha no curtíssimo prazo. E agora vem em busca ali da região dos 46 dólares, 5 dólares para baixo da onde está no momento. Então a ponta aí do complexo da soja, o óleo está sendo um problema, apesar de que os estoques são os menores nos últimos 9 anos. Então complicado aí a parte do óleo de soja. Olhando para a soja em grão, deixa eu trocar aqui, pegar o contrato que ainda não venceu. Fica mais fácil de a gente ver, né? Então o contrato de novembro ontem fez uma queda de 1,19%, caiu cerca de 15 cents por bushel ontem. Bastante coisa aqui para soja, uma queda bem expressiva. E vem marcando um topo, né, pessoal? Soja volta a ficar lateral aí, sem uma definição clara, sem um rumo claro, se é para cima ou se é para baixo. Vem trabalhar de novo numa lateralização. Isso aí bota uma água no chope dos investidores e também dos produtores, né, que esperam por preços melhores. Se a gente olha para o contrato de janeiro, é a mesma coisa, tá? Uma queda de 1,12%, cerca aí de 15 cents por bushel de queda. Vem trabalhando em cima da média como um suporte. Só fica bonito aqui a soja novamente se ela vier fazer um movimento altista, rompendo essa região dos 13 dólares e 30 cents por bushel, tá? Isso aqui no contrato de janeiro. Para a parte do milho, o milho que infelizmente também entregou toda aquela alta, tinha feito um rompimento bonito aqui daquela lateralização, sugerindo recuperações mais interessantes aí para os preços, né, de milho, que eu comentei com vocês que poderia vir aqui para a região dos 5,27. Porém, na sexta-feira deixou uma barra de queda, acabou voltando para dentro daquela consolidação, daquela lateralização. E a princípio, pessoal, vem fazendo um movimento de queda, pode vir testar aqui a 4,75 e quem sabe até o fundo formado aqui em 4,60 dólares por bushel. Triste porque vinha realmente fazendo um movimento bem legal aqui, mas rompeu em falso e agora volta aí para dentro da consolidação. Deve ficar dentro dessa lenga-lenga por mais um tempo, sem direcionamento claro novamente. Para o trigo, mesma coisa, né? Tava fazendo um movimento bonito, sentiu ali a média do canal e agora vem trabalhando em queda de 0,98%. Ontem acabou fechando em alta, uma alta tímida de 0,21%, mas a princípio aí precisaria novamente fazer um movimento mais forte, rompendo a região dos 6 dólares por bushel aqui para reverter essa situação, né? Caso não aconteça, ele pode vir testar as mínimas aqui na casa dos 5,40 dólares por bushel. Dá uma olhadinha como é que ficou as bolsas no dia de ontem. Então ontem lá nos Estados Unidos a gente teve uma queda, o mercado chegou, está trabalhando em mais queda no começo do dia, mas se recuperou aí enquanto os títulos voltaram, né? Porque a gente tinha um título de 10 anos aqui, ele passou da casa dos 5, fez um movimento bem intenso, estava subindo mais de 2% e acabou que ao longo do dia fez um movimento de correção, aí caiu e vem trabalhar novamente abaixo da região dos 5 como taxa de juros futuras para os próximos 10 anos, né? E esse movimento de queda aqui acabou impulsionando as bolsas para cima, deu um otimismo lá nas bolsas dos Estados Unidos, que diminuiu a queda, tá? Porque ainda fechou aqui, Estados Unidos com o S&P 500 fechou em uma queda de 0,17%, Nasdaq fechou ainda no campo positivo de 0,27%, Dow Jones com uma queda de 0,58%, e aqui no Brasil a gente viu algo muito parecido também, a gente abriu em uma queda, conseguiu trabalhar no campo positivo, mas ao final do dia acabou aí entregando a nossa alta e fechamos em uma leve queda de 0,33%, muito devido aí à Petrobras, que caiu mais de 5%. E lembrando, ela tem um peso muito grande dentro do nosso índice, né? Agora vamos olhar como é que fechou o dia de hoje lá em Ásia Pacífico. A gente teve Xangai fechando com uma queda, com uma alta de 0,78%. Hang Seng voltou do seu feriado e caiu 1,03%. Ainda tem preocupações com as empreiteiras ali, como a Country Garden,
que deve dar um novo calote, e também questões com a Evergrande, que segue, né? Segue na sua decadência. Japão subiu 0,38%, Coreia do Sul 1,14% de alta e a Austrália subiu 0,19%. Tivemos alguns dados publicados de Europa também com relação à atividade industrial e elas vieram um pouquinho melhores, trazendo aí uma autoestima para a Europa, né? Vemos hoje as bolsas lá trabalhando em alta. Eurostock 50 com 0,45% de alta. Destaque de alta hoje fica para a Bolsa da França, que foi onde saiu o dado do índice de atividade econômica lá um pouco maior, e subiu 0,66% nesta madrugada. Para a parte de futuros, a gente tem um S&P 500 trabalhando em alta de 0,61% e uma Nasdaq subindo 0,76%. Para o dólar, também temos um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,34%, e um dólar um pouco mais misto contra moedas emergentes. Então a perspectiva, pessoal, para hoje, a princípio, seria uma bolsa abrindo em alta e um dólar também em alta aqui no Brasil, apesar de que o dólar não deve ter tanta força no dia de hoje, deve trabalhar mais lateralizado, porém no campo positivo. Já a bolsa tem espaço para fazer uma recuperação e olhando aí para o setor externo, é isso que a gente pode esperar, ainda mais com o minério de ferro subindo tanto e também com o petróleo ajudando subindo. Então, a princípio, o que a gente deve ver para hoje na abertura seria realmente um movimento mais altista para a nossa bolsa. Na parte de agenda, pessoal, o que a gente ainda tem para sair hoje? Basicamente, um discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, daqui 1 hora. E a gente vai ter também às 10h45 da manhã alguns dados lá dos Estados Unidos com índice de atividade dos setores de serviço e também do setor industrial. Às 10h45 da manhã, esses aqui são dados interessantes lá dos Estados Unidos. Fora isso, não temos mais nada na nossa agenda. Um grande abraço, ótima semana!